O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem? Agradeço aqui ao delegado, agradeço o Cresce de Americana. Muito feliz em estar aqui participando disso com vocês, dividindo um pouquinho, né, daquilo que Deus tem colocado no meu caminho como profissão. Nasci para ser advogado e tenho... É muito bom quando a gente consegue ganhar dinheiro e ter prazer naquilo que a gente faz. Isso é um privilégio, né? É um privilégio para poucos. E eu me sinto muito privilegiado em fazer o que eu gosto, que eu amo fazer, que não penso em parar, não penso em me aposentar de jeito nenhum. Quero continuar trabalhando até quando tiver saúde. E aproveitando aqui a oportunidade com os colegas, né, corretores, não que eu seja corretor, ainda não sou, mas temos uma parceria, né, não somos de forma alguma opostos, nós somos da mesma moeda, trabalhamos no mesmo sentido, sempre para dar segurança, sempre para fazer o melhor possível para os nossos clientes, sempre tendo foco na excelência, no trabalho bem feito, na honestidade. E os corretores têm sido, para mim, parceiros de trabalho, né? E hoje eu quero trazer para vocês um tema, como que eu posso dizer? Ele é um tema cheio de espinhos, né? É um tema difícil, não é um tema muito fácil. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre regularização de imóveis, né? Sobre a regularização de imóveis e aonde que a gente consegue encaixar o corretor de imóveis nisso, né? Eu realmente penso isso e tenho falado com as várias delegacias da Grande São Paulo, do interior, do litoral, que eu acredito que o corretor de imóveis tem uma participação muito especial nessa questão fundiária. Eu enxergo o corretor como se fossem os olhos e os ouvidos do mercado. Vocês que conhecem o mercado, né? Então, por exemplo, da mesma forma que você tem o corretor especializado em fazer avaliações de imóveis, faz avaliações melhor do que o próprio engenheiro. O engenheiro pode conhecer da parte estrutural, da parte, né, de hidráulica e de outras coisas mais, telemática, mas a questão do mercado, a questão de quanto vale aquele imóvel comparado com outros imóveis semelhantes, similares no mercado, só o corretor de imóveis consegue fazer esse tipo de trabalho. Quem faz a avaliação dos imóveis que eu, né, trabalho é um corretor, não dou para o engenheiro. Porque eu acho que realmente o corretor tem uma visão muito melhor em relação ao mercado e a valores. Mas então hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o corretor de imóveis, tá? E a uso capião extrajudicial. É aqui, né? No computador? Tá. Bom, queria falar um pouquinho antes da gente entrar no assunto sobre a uso capião em si. Eu queria trazer para vocês um panorama. O pessoal aí do fundo está enxergando bem? Tá? Tudo tranquilo? Um panorama para vocês sobre um universo que existe no Brasil de imóveis irregulares, tá? Isso foi feito um estudo governamental junto com a Noreg, junto com o Colégio Notarial, e isso saiu em várias publicações, Veja, Folha de São Paulo e essas próprias organizações, sobre a questão dos imóveis irregulares no Brasil.
E quando a gente fala de irregularidade, gente, nós estamos falando de irregularidades pequenas, tá? Coisas relativamente simples da gente consertar, resolver. E estamos falando também de imóveis que não têm matrícula, certo? Imóveis que não tem matrícula, ela tem lá e a pessoa não tem a propriedade, ela tem a posse do imóvel, tá? Então a estimativa, só para trazer uma luz para vocês antes da gente começar a falar sobre a usucapião, a estimativa é que metade dos imóveis no Brasil estão irregulares. E aí é aquilo que eu falei para vocês, pode ser uma regularização simples, né? Vamos supor, quantas vezes de vocês aqui, corretores, a pessoa leva lá um imóvel para, não, quero vender meu imóvel, e você vai olhar a matrícula, está escrito o quê? Terreno, certo? Quem já teve essa experiência aqui? Né? O que acontece? A pessoa foi lá, construiu, teve autorização da prefeitura, fez tudo, pagou, mas não fez a averbação da construção, certo? Isso é uma irregularidade. Concordam comigo que é uma irregularidade? Então, dentre dessas irregularidades todas, né, de imóveis que ainda estão na transcrição, de imóveis que não foi feito desdobro, de imóveis que não foi averbado, por exemplo, um divórcio, ou não foi averbado um inventário, não foi dividido o imóvel ainda. É um imóvel irregular, que tem uma documentação irregular. E nesse universo que eu gostaria de trazer para vocês hoje, é justamente esse de imóveis irregulares e uma possibilidade de mercado para o corretor de imóveis. Aí você vai falar, não, Alberto, corretor, ele trabalha lá com a transação, intermediação de imóveis, de negócios e tudo mais. Como é que o corretor pode entrar nesse mercado? Bom, gente, eu acho assim, como tudo na vida, a gente tem que ter um pouco de aptidão, certo? Você tem que ter um pouco de aptidão. Tem que gostar de estudar, tem que gostar de ler uma matrícula e entender uma matrícula, tem que gostar de resolver problemas, de ir na prefeitura, de ir no cartório, de entender, de procurar falar com o advogado, procurar falar com o engenheiro. E eu tenho tido uma experiência muito interessante nesse ano aqui de corretores que eram corretores que trabalhavam com corretagem, com intermediação, e migraram e começaram a trabalhar com regularização de imóveis. Tem uma moça, esqueci o nome dela, acho que é Raquel, em Rio Claro, e conheci um outro rapaz chamado Guilherme, em Mogi das Cruzes, que de tanto quebrar a cabeça, de tanto ter problema, de tanto ver gente não conseguindo resolver problemas imobiliários, começaram a estudar e passaram para o lado da regularização de imóveis, de forma profissional. Tem essa moça, por exemplo, ela tem no escritório dela um advogado, tem no escritório dela um engenheiro e ela é corretora de imóveis. Só que a especialização dela é justamente imóveis irregulares. E dá dinheiro, gente. E dá dinheiro. Então, dentro desse universo aí, né, só chovendo no molhado aqui, 40 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Eu acho 40 milhões muito, não sei, eu acho que baixa uns 30 milhões. Eu acho que essa matéria está um pouco mais atualizada, tá? E quando nós estamos falando de irregulares, nós estamos falando, logicamente, que imóveis urbanos e imóveis rurais, tá bom? Bom, para a gente entender o que é uma usucapião, vamos dizer o que não é uma usucapião. Vamos tirar algumas mistificações, impressões erradas que a gente tem sobre essa questão da palavra usucapião, tá? Então, o que não é um mito, tá? O mito da usucapião. A usucapião só serve para imóveis que foram invadidos, fazendas, sítios, chácaras. O pessoal foi lá, invadiu, quebrou tudo e aí pede uma usucapião. Não é isso, gente. Não é isso, tá? Não é esse conceito errado, antigo,
sobre a questão da uso capião. O uso capião é um processo super demorado. Realmente, o judicial não dá para a gente precisar. Eu não sei como é que funcionam os juízes aqui de Americana. Eu acho que eu nunca tive um processo em Americana. De uso capião não tive, judicial, mas nem sempre os processos são demorados, principalmente que agora a gente vai falar daqui a pouco sobre o extrajudicial, que é o nosso tema aqui. Só funciona com imóveis abandonados, né? Então está lá abandonado, para esse tipo de imóvel serve a uso capião. E outra, que é um mito, que a uso capião resolve todos os problemas como se fosse uma pílula mágica. E não é, tá? Não é assim. Não é assim que funciona. Então eu falei para vocês o que não é a uso capião e agora a gente vai falar o que é a uso capião. A gente vai usar a uso capião, na verdade, como o último recurso. É isso que vocês precisam ter em mente, tá? Quando a gente fala de uso capião. Sempre o último recurso. Eu tentei outras formas, não consegui, eu faço uma uso capião. Se der para a gente fazer um inventário, a gente faz o inventário. Se der para a gente fazer um desdobro, a gente faz o desdobro. Se der para a gente fazer um condomínio urbano simples, a gente faz um condomínio urbano simples. Se dá para a gente fazer uma adjudicação compulsória, a gente faz a adjudicação compulsória. Por que isso, gente? Porque a uso capião não é uma ação barata. É uma ação complexa que vai exigir profissionais para a gente conseguir fazer uma uso capião. Mas, basicamente, só para vocês terem uma ideia e um conceito, que eu gostaria que vocês saíssem daqui com esse conceito, a uso capião nós usamos principalmente quando aquele imóvel não tem matrícula, quando ele é uma posse. Quando ele não tem documentação, ou quando a documentação dele é inválida para a gente poder fazer um registro, certo? Não adianta a gente levar lá um contrato de compra e venda de 1979, chegar lá no cartório e falar, eu queria fazer aqui o registro, queria criar uma matrícula, o registrador vai olhar para você e vai dizer o seguinte, vai dar uma nota devolutiva, dizendo o seguinte, esse documento não é hábil para se criar uma matrícula. Então, a uso capião, o sentido principal dela, o mote principal dela, o sentido principal, a linha mestra da uso capião é se criar uma matrícula. Imóveis que não tenham matrícula. Imóveis que não tenham matrícula, às vezes você tem uma transcrição antiga, uma matrícula mãe antiga, né? Vamos supor, por exemplo, vamos dizer um ambiente comercial que vocês dominam, conhecem muito mais do que eu. Então, chega lá uma empresa, faz um loteamento, certo? Faz um loteamento. O pessoal vai lá, vende os lotes e tudo mais, o pessoal começa a construir, faz um instrumento particular de compra e venda com uma promessa de escritura pública, certo? E aí, o loteador, depois de 20 anos, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém lembra. Só tem lá um contrato, um sulfite assinado, às vezes um termo de quitação, certo? Mas você não tem a unidade, você não tem a matrícula individualizada. Isso é um exemplo clássico, certo? Um exemplo clássico. Então a gente vai partir para um inventário. Eu, Alberto, eu não faço inventário de posse. Não faço inventário de posse. Aliás, eu já fiz. Eu não aconselho fazer inventário de posse, a não ser que a família insista muito. Por que você vai fazer um inventário de posse? Você vai registrar um inventário de posse aonde? Não tem onde registrar. Então é melhor você regularizar para depois você fazer um inventário, se for o caso. Mas esses casos, como eu trouxe para vocês como ilustração, é um caso clássico, né? Você tem lá um imóvel, todo mundo paga IPTU, todo mundo está lá há 20 anos, há 18 anos, há 15 anos, lá vivendo tranquilo. A prefeitura reconhece, passa o lixeiro, o IPTU chega todo ano, certo? Que isso aí é o primeiro que chega.
PTU chega lá todo ano, mas o pessoal não tem a matrícula individualizada. Então, a usucapião, a utilização da usucapião é isso, é transformar posse em propriedade, ok? Transformar um imóvel, seja ele qual for, imóvel rural ou urbano, que é posse, certo? Que as pessoas estão lá na posse daquele imóvel. Às vezes a gente vai falar para o cliente, não, você só tem posse, eles ficam irritados. Não, como assim? Eu sou proprietário. Aí você tem que explicar, né? Que na verdade no Brasil só é proprietário quem tem o documento, o nome na matrícula. Se você não tem o nome na matrícula, você não tem posse, você não tem propriedade, você tem posse. Tecnicamente falando é posse. Também a gente fala, não, eu sei que o senhor é proprietário, mas a gente precisa colocar o nome do senhor, da senhora e criar uma matrícula para isso, tá? Então, quais são os requisitos básicos da usucapião, tá? Logicamente que alguns vão exigir, outros não vão exigir. A gente já vai chegar nisso daqui a pouco. Posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, certo? Outra coisa, a gente consegue aproveitar posse no Brasil, certo? A gente consegue aproveitar posse. Então vamos dizer que o José ficou lá 10 anos e o Joaquim ficou 15. A gente consegue aproveitar os 10 anos do outro que vendeu aquele imóvel. A posse dele se aproveita. E às vezes a posse é interessante ser aproveitada, porque às vezes a pessoa está lá 5, mas o dono anterior ficou 10. Já é para 15, já dá para fazer a extraordinária. Então a posse se aproveita. Tá? A gente aproveita a posse do dono anterior, do posseiro anterior. Tá? Posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta. O lapso temporal, né, de tempo, a gente vai chegar agora daqui a pouquinho. O tempo, né? E a intenção de ser dono. Esses são os 3 elementos principais da usucapião, tá bom? Então vamos lá. Depois para quem quiser, eu vou disponibilizar esse material, tá? Pode me chamar no WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp com vocês. Eu vou disponibilizar isso. Não adianta a gente ficar aqui vendo leis, né? Nem advogado aguenta esse tipo de coisa, certo? Mas os fundamentos legais estão aí, tá? Depois eu passo para vocês podem ler. E a gente está falando, então, dos fundamentos legais da usucapião, depois vamos falar também dos fundamentos legais, né? E da vigência da questão da usucapião extrajudicial. Então, é o seguinte, da mesma forma que nós tínhamos lá no passado, né? Lembra lá do divórcio? Não, o divórcio é só com o juiz, e é só com o juiz não tem jeito, tendo criança ou não, é só o juiz de família, e só ele que resolvia, tá? Em São Paulo a gente tem o juiz de família, né? E sucessões, é um juiz só. Então, antigamente, nós conseguíamos fazer só o divórcio só dentro do judiciário. E aos poucos, as regras foram sendo flexibilizadas. Os cartórios de notas passaram a ter exercer um ânimos de fazer eventos que eram só próprios do juiz, ok? Então, essa questão da usucapião, ela é relativamente nova, a lei da usucapião extrajudicial. É uma forma de você tirar do judiciário aquilo que é, entre aspas, mais tranquilo de ser feito, certo? Logicamente, você não vai fazer uma usucapião com litígio, porque aí não adianta você procurar o caminho extrajudicial, tem que ser sem litígio, certo? E aí você o litígio pode ser com um vizinho, mas os posseiros não podem ter litígio entre si. E aí você tem, então, a maior rapidez, né? Porque a gente vai agora no cartório de notas, vamos fazer uma ata notarial de posse, e a gente vai pegar todos esses documentos e vamos levar para o cartório de registro de imóveis. Porque é o cartório de registro de imóveis que vai criar a matrícula. Então nós temos todo um trâmite para fazer uma usucapião nos cartórios extrajudiciais. Logicamente que a gente sabe que os cartórios extrajudiciais são
são vigiados, vamos dizer assim, por um juiz, certo? O juiz que é o juiz corregedor da cidade, quem faz a vistoria dos cartórios de nota e os cartórios de registro de imóveis, tá? Mas ele é um processo muito mais rápido, ele é um processo que traz a mesma segurança jurídica, vai criar a matrícula da mesma forma, tá? Vai tirar da justiça e da fila, porque realmente a gente pega aí processo de uso capião de 10, 12, 13, 14 anos, certo? E é uma garantia também de acesso, né? É uma garantia de acesso à propriedade, está cumprindo lá a sua função social do imóvel, tá? Que é aquilo que vocês conhecem muito bem. Bom, vamos falar agora um pouquinho agora sobre essa modalidade, né, da uso capião. Então a Carol aqui vai só aumentar um pouquinho a tela para a gente, para ver se o pessoal lá do fundo consegue enxergar bem, tá? Vamos lá? Então é o seguinte, eu gostaria de falar hoje, para a gente ser bastante objetivo, eu não quero falar sobre essas três, tá? Essas três aqui a gente não vai falar muito. A rural, por mais que seja interessante para vocês aqui do interior, ela é específica, ela tem um trâmite muito parecida com a especial urbana, tá? Muito parecida com a especial urbana. E só que ela vai exigir que a pessoa produza ou tenha meios de subsistência para poder fazer a uso capião de 5 anos, tá? Do modo geral, eu vou dizer para vocês o seguinte, 90% das usucapiões estão nessa faixa aqui, tá? Nessa faixa que nós vamos conversar aqui. Isso aqui é muito mais coletivo, especial, rural e familiar, muito mais exceção do que regra, tá bom? Então 90% está aqui nessa faixa, nós vamos começar a falar sobre a especial urbana, tá bom? Na especial urbana, foi feito justamente para imóveis que tenham IPTU, certo? Ou não, mas imóveis que estejam dentro de uma cidade. Não é pagou ITR, esquece, tá, gente? Pagou ITR lá é rural. Então, se você está numa cidade e aí você tem a posse de um terreno, de uma casa, que seja... O terreno pode ter no máximo 250 metros quadrados e precisa necessariamente ser usado para residência. Ah, eu estou no imóvel, mas eu alugo. Já o oficial de justiça vai passar lá e você vai perder essa ação. O juiz vai dar improcedente, se for o caso. Ou a gente não vai conseguir fazer na extrajudicial se o cartório perceber que você aluga esse imóvel. Esquece. Você nunca mais vai conseguir fazer isso daí na especial. Você tem que residir, tem que ser para residência, tá? E nesse caso, na especial urbana, você não pode ter imóvel. Não pode ter imóvel no seu nome. Nessas outras aqui, você pode... Eu tenho 40 imóveis. Posso fazer mais 5? Pode fazer mais 50 se você quiser. Não tem problema nenhum. Mas na especial urbana, ela foi feita para privilegiar quem não tem imóvel, tá? E que tem um imóvel de até 250 metros. Se for 251, gente, esquece. Não consegue fazer, tá? E que não tenha imóvel. E que não tenha imóvel no nome próprio. Ou seja, o adquirente, posseiro, marido e mulher, se for o caso, uma família, ele não pode ter imóvel na cidade em nenhum lugar do Brasil. A verdade é essa. Logicamente que a gente pega as certidões da cidade, né? Eu nunca tive um caso que o cartório falou, não, eu quero do Brasil inteiro. Nem tem como, né? Porque ficaria uma fortuna a gente pegar a certidão de todos os municípios, né? Você ia fazer uma pergunta? Eu ia, até desculpa. Tá. Falando de urbana, você falou que o caso específico é ficar quando não tem matrícula. Mas você acha que entra quando tem uma matrícula já? Sim, muitas vezes sim. É que assim,
Basicamente, né, no base, a usucapião é usada grande parte das vezes para imóveis que não tenham matrícula, certo? Você não tem matrícula, você não tem muito o que fazer. Você tem que entrar como usucapião. Mas existe sim, tá? Existe. Então você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Dessa aqui, a última que eu peguei para fazer, tá bom? São José dos Campos, um rapaz, antes da pandemia, ele é funileiro, começou a cuidar de um terreno, começou a colocar os carros lá, né, nesse terreno, próximo da casa dele, onde ele morava, e aí ele foi lá, baixou o mato, começou a pagar IPTU, pediu luz, pediu água, tudo no nome dele, e começou a ficar lá no imóvel, né, cuidando desse imóvel. Lá, outro dia, ele foi lá, cercou o imóvel. No outro dia, ele... Oi? Por que ele consegue pedir a uma dor de cabeça, mas consegue. Um terreno vazio, sem ter documento nenhum. Sem ter documento nenhum. É uma dor de cabeça, mas consegue. É conivência, então, da... Não é conivência. Ele vai fazer um requerimento, né? Ele vai fazer um requerimento dizendo que ele está naquele imóvel há tanto tempo. Ele não tem esse imóvel não tem água, e ele vai, então, lógico, fazer o cavalete, aquela coisa toda. Ele faz um requerimento para a concessionária de água ou de energia elétrica. E assim, o que normalmente o pessoal faz é o seguinte, a experiência, o que eu digo para eles é o seguinte: primeiro instala a internet. Tem alguma coisa no seu nome, certo? Tem alguma coisa no seu nome. Então, a internet, o cara não vai discutir nada. Se você falar que é Rua Adolfo, número 5, o cara vai lá puxando o cabo e quer vender, certo? E aí, nesse caso, ele fez isso. Ele primeiro puxou a internet, uma internet da Claro. Depois eu ensinei ele, fez o requerimento para a água, conseguiu a água e depois conseguiu com a... eu não lembro o nome da concessionária lá de São José dos Campos. Oi? Acho que é Bandeirante. Aí pediu lá, teve que o poste padrão, essa coisa toda. Não é uma posse de má-fé? Então você está omitindo. O terreno é teu. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Assim, pra pensar, Sim. se a pessoa tem a posse, ali, ela está ali, mas ela te mostra um monte de documentos que começou com essa posse errada. E o proprietário dessa área, tudo bem, fala assim, esse proprietário não foi mais lá, não sabe que família que é. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Logicamente que se alguém chegar lá, né, e falar, isso aqui é meu, certo? A gente vai ter que ir para o judicial, certo? Isso aqui é meu. Mas olha só, a gente está falando, e é um caso real, tá? É um caso real. Ele começou a colocar os carros lá, e os vizinhos, ninguém falou nada, ninguém se opôs, de quem que é, não sei de quem que é, limpou, cuidou, levantou. Cara, você tem que ver a casinha que ele montou, uma coisa linda a casa dele, tá? E a gente está com o processo. Nesse caso, eu fiz o judicial, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz o judicial. Porque a gente vinha com essa questão toda, ele já tinha me procurado há uns 3 anos antes, eu falei, cara, não tem aonde a gente encaixar você precisa ter 5 anos. Um belo dia, ele já estava lá, com a casa montada, teve construtora, betoneira, jogou, fez o piso, essa coisa toda. Montou a casa dele. Ele recebeu uma notificação de um cara falando o seguinte, olha, você tem que pagar aluguel para mim, esse imóvel é meu. E não tinha nada lá, só tinha um terreno, tá? Ele levantou a casa do zero. Aí ele ficou desesperado, aí me procurou. Eu já tinha dado orientação para ele há uns 2, 3 anos atrás, ele ficou desesperado, Alberto, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Eu falei, calma, vamos fazer o direitinho. A gente já tinha levantado toda a documentação, o imóvel
ele tem uma matrícula mãe, nesse formato de loteamento, não tem matrícula individualizada. Nós já tínhamos feito lá atrás o estudo planimétrico e memorial descritivo. Ele tinha contratado um cara, pagou 1.800, cobrou R$1.800, ele pagou 900 e não pagou o resto. O cara não entregou o serviço para ele. Aí, nessa vez, agora, a gente fez com tudo. Entendeu? Então, assim, a posse, logicamente, que você fazer uma pergunta objetiva, logicamente que existe posse de má-fé, certo? Existe posse de má-fé. Mas existe muitas dessas posses que a pessoa simplesmente, cara, desaparece. Ninguém não sabe quem é o dono. Não sabe. Eu tenho um terreno lá que o cara está tentando vender para o McDonald's. Ele tem um terreno aqui e tem um bico, é uma esquina ali na Lapa. Saindo da Anhanguera, é um bico assim. Ele falou, cara, não sei quem é o dono. Eu cerquei isso aqui faz 20 anos. Eu cuido disso aqui há 20 anos. Tem endereço, tem tudo. Tem IPTU. IPTU no nome de uma pessoa que não faz ideia de quem seja. Então, assim, esse tipo de coisa existe muito, tá? Qual que é o seu nome? Gilberto. Então, vamos supor, Gilberto, que você tem você mora num condomínio, numa casa e tem um terreno baldio, vamos dizer assim, do lado seu, certo? Você não sabe quem é o dono. Chega lá no cartório, fez a pesquisa, não sabe quem é o dono, não tem uma matrícula. Aí você vai lá e você fala o seguinte, Gilberto, você fala, ó, cara, não aguento mais rato, barata, sei lá. Você vai lá e manda roçar o terreno. Você vai lá, 5 anos você está roçando esse terreno. Um belo dia, você vai lá e cerca. No outro dia, você vai lá e coloca uma iluminação. No outro dia, você vai lá e faz um campinho de futebol. Amanhã depois, você vai lá e requer o uso capião para você. É assim que funciona. Então, mesmo existindo matrícula, não tem problema. Não tem problema. Você pode, é o que o rapaz falou. Se a pessoa fechar, tomar posse, o dono não aparecer lá, Sim. dá caracteriza o uso capião. Sim, você consegue a uso capião lá na frente. Você consegue lá na frente. Logicamente que a gente vai precisar uma adequação dessas questões de qual modalidade você vai entrar, certo? Se, por exemplo, você já está lá, Gilberto está lá, morando há 10 anos, tá? Aqui você não precisa do justo título para 15 anos. Aqui você precisa. Tem que ter um contrato de compra e venda. Aqui não precisa. Então, você já está lá 12 anos. Vou falar para você, Gilberto, vamos esperar mais 3, a gente entra com a ação? Vamos esperar mais 3, a gente faz o trabalho direitinho, porque aí vai dar 15. Você não tem um justo título, certo? Então, a gente vai precisar de 15 anos aqui. Mas essa possibilidade que você aventou aqui conosco, ela é muito comum. Ela é mais comum do que você possa imaginar. Tá? De imóveis abandonados, de terrenos abandonados, e que ninguém cuida, e que alguém começa a cuidar, e esse alguém pode ser que vire dono, proprietário. Esse cara que virou dono, apareceu o dono real. E aí? Aí nós vamos discutir na justiça. Aí nós vamos discutir na justiça. Eu vou dizer para o juiz o seguinte, meu cliente entrou em 2019, eu tenho o documento que ele entrou, ele paga IPTU, ele tem água, luz, telefone no nome dele, nunca houve oposição, o imóvel tem menos de 250 metros quadrados e mais. Aí eu vou te contar o pulo do gato. Nesse aqui, na Urbana, 5 anos. 5 anos. 5 anos de moradia. Vamos supor, se parece o dono que falou, Aí, se ele entrar com uma ação, a posse deixa de ser mansa e pacífica, entendeu? Cai a mansidão e a passividade da uso capião. A princípio, não. Mas aí, gente, é sempre de caso a caso, tá? Caso a caso. Então, assim, qual que é o pulo do gato? Eu vou falar para você qual que é o pulo do gato. O cara falou assim para mim, Roberto, estou numa situação complicada, eu preciso construir. Eu falei, manda ver. Constrói. Guarda a nota de tudo que você fizer.
Sabe por quê? Porque quem constrói naquilo, no lugar... Não sou eu que estou dizendo, é a legislação. Quem constrói no lugar que não é seu, o proprietário, para tomar posse, para tomar essa propriedade, ele tem que indenizar. Como que o cara vai indenizar? Você entendeu? Então, eu falei para ele, manda ver. Constrói, vai lá, pega a nota fiscal de tudo, recibo do pedreiro, da concretagem que você fez, das madeiras, pega a nota fiscal de tudo. Ele tem um calhamaço de nota fiscal. Porque agora, se der algum problema, se o cara... Porque eu vou ter que intimar as pessoas. Eu vou ter que intimar o loteador e tem uma pessoa no nome... Apareceu no cadastro da prefeitura, aparece um nome lá, anterior a esse IPTU, que ele paga IPTU, mas não está no nome dele. Eu vou ter que intimar essa pessoa, saber quem é. Eu vou te dizer o seguinte, olha, meu cliente está aqui há 5 anos. Então, essa é uma modalidade de uso capião especial urbana que ela tem essas características, tá? E olha aqui, boa-fé e justo título não está aqui. Boa-fé tem que ter, mas justo título não. Não tem que ter contrato nenhum. O senhor ia fazer uma pergunta? Eu queria focar, se a pessoa está no exterior, Uhum. deixa 2, 3 propriedades aqui. Naturalmente ela não retornou numa década, Uhum. acontece isso. Para ela realmente reaver esse terreno, ela vai ter que entrar com uma ação provando que o terreno é dela, sendo que tinha uma matrícula na prefeitura. Não necessariamente, né? Porque assim, você pode exercer o animus domini deixando lá na imobiliária do Gilberto, o Gilberto faz, aluga, cuida do imóvel, por exemplo. Não é a questão da presença da pessoa, e sim de como que ela cuida daquele imóvel. Deixamos o terreno abandonado. Abandonado, perdido. Mas ela é... Não é porque ela está 10 anos. Não, prefeitura ou no registro de imóveis? Ok, continua sendo dela. Não é porque ela está 10 anos, 15 anos... Não precisa, não. Exatamente, olha só, mas se aparecer lá alguém e fizer lá uma casa e cuidar e tudo mais, a chance dela perder esse imóvel é muito grande. É muito grande. Gente, isso acontece, tá? Não estou dizendo de coisas que não acontecem, não. Vou trazer uma informação que pode até mesmo elucidar para o pessoal o que acontece no dia a dia. Eu trabalho numa construtora em Campinas que tem muitas áreas da cidade, principalmente em áreas mais periféricas para construir Minha Casa Minha Vida. Uhum. De tanto problema que nós tivemos nas áreas, nós adotamos há 10 anos atrás uma medida que em toda a área nossa, nós pegamos algum funcionário nosso que mora de aluguel, ou então que veio de outra região, Põe lá dentro. e nós colocamos ele dentro do terreno, porque o que mais acontecia era, em 2 dias, aparecia alguém lá, construía 2 cômodos, fazia uma horta, já pensando na questão de tirar o próprio alimento e o sustento para pedir uso capião. Sim. Então, uma coisa muito comum. Que nem um colega aqui que falou assim, a pessoa está no exterior. Acontece muito isso, está no exterior. Oriente sempre um cliente de vocês, um amigo de vocês, até mesmo vocês. Oriente sempre alguém para estar passando no terreno. Porque pode parecer que é muito tempo, mas 5 anos... Passa rápido. Passa rápido. Nós tivemos 3 áreas com grande problema. Eram áreas mais distantes. A pessoa chegou lá, o juiz ele contratou advogado, né? Não tem dinheiro para comprar um terreno, não tem dinheiro para contratar um baita do advogado. Beleza. Opa, deixa ele contratar o advogado. Aqui não era você, era o concorrente. Não. Nós só conseguimos Tira não. ter a posse porque ele falou que tinha uma horta lá, e morava ele e 10 netos no terreno. O nosso advogado, muito brilhante, parou, pensou e falou, peraí, vamos pegar o registro das fotos de satélite. Sim. Aí a horta, ele tinha acabado de fazer. Sim. Então, tá bom, você falou que você tem 5 anos, mais de 5 anos você tem essa horta? Irmão, tá aqui, ó. 2024, É isso aí. 2023, 2022, 2021, terreno, não tinha horta. É isso mesmo. Só por isso nós conseguimos quebrar. É isso aí, ainda bem.
juiz acata. Acata. Porque assim, ó, nenhum juiz, a não ser que o cara seja muito parrudo mesmo, o juiz ele não vai falar assim, ó, tira ele de lá e joga na rua. Sim. Entendeu? Se chegar num ponto que realmente a pessoa vem com aquele coisa de pobreza, eu não tenho pra onde ir, minha família, meus netos, meu filho tem problema mental, não sei o que parece um monte de situações. Sim. O juiz fala assim, ô proprietário, entra aqui com um acordo com ele, verifica dele pagar um aluguel, dá uma fração da área pra você, não sei o quê. Mas é muito comum, gente. Ele está dizendo uma coisa assim, isso acontece mesmo, tá? Porque eu gosto muito do direito romano, né? O nosso direito, ele veio do direito romano. Não sei se vocês sabem disso, né? O nosso direito do Brasil, ele veio de Roma, né? E tem uma frase que é muito interessante, que a gente aprendeu lá no primeiro ano da faculdade, que é: o direito não assiste aos que dormem. Então, o direito não assiste, ele não vai dar assistência se você deixar para depois. Se você receber uma intimação lá do isso aqui, dor de cabeça, depois eu vejo. Ou depois, já era, entendeu? Então, o direito não assiste aos que dormem. Então, nesse sentido, realmente, a gente tem que estar vigiante, né? Ainda mais terrenos grandes e tudo mais, o pessoal fica de olho, sim, existe, né? Existe essas associações. Aí eu não vou nem entrar na questão da política, porque não estou aqui para isso. Sim, mas existe, né? Você sabe disso, né? Você sabe que o pessoal bota para correr mesmo, né? O cara entra lá com enxada, não sei o quê, monta um monte, aí o cara vai tem que entrar, né, os caras vão pedir desapropriação, o proprietário vai ter que pedir emissão na posse, depende da ação, né? Se houve esbulho, se não houve, mas a gente não vai entrar nessa seara aqui porque é chato. Não, é muito chato, né? Porque um monte de ação, cada uma de um tipo, e a gente não está aqui para falando de ação judicial, a gente está aqui para falar de coisas práticas, né? Oi. Você falou que precisa residir no imóvel. Sim. Aí você falou que a pessoa pegou o terreno do lado da casa. Sim. Então, mas aí não dá para ser aqui. Aí não dá para ser essa. Aí, se é nesse caso aí que a gente fala do Gilberto, né? Aí tem que ser essa daqui, ó. Porque essa aqui exige documento. Essa aqui exige documento. Contrato de compra e venda, né? Contrato com a loteadora. Você tem uma origem, exatamente. Tem aqui, o cara tá lá, né? Em todas elas, eu consigo aproveitar a posse, tá? Aqui é muito questionável essa questão do aproveitamento da posse, mas a gente não vai entrar na questão de jurisprudência. Vou dar só um en passant geral, tá bom, gente? Vamos passar para o 10, tá? 10 anos. Posse mansa e pacífica por 10 anos, contínuos, com fé, tá? E a apresentação de documentos do imóvel, que é o que a gente acabou de dizer. O cara tem um contrato de compra e venda. Por que ele vai ter que esperar 10 anos se ele está lá, se ele tem os documentos todos, se ele está lá 10 anos, se ele prova que ele está lá 10 anos, se ele tem um contrato de compra e venda, se ele tem uma sessão de posse. Então, a legislação facilita ele nesse sentido aqui, de não precisar esperar esse pedágio do 15. Tá? O do 15 anos... Ele aqui, ó, Gilberto, está escrito aqui, ó, independente de boa-fé. Independente de boa-fé, tá? E de apresentação de documento. Tem um documento de nada. Nada. Gente, vou falar para vocês, eu faço processo de uso capião de apartamento. De apartamento. Gente, apartamento, é sério isso. Eu tenho um caso no Rio de Janeiro, que eu não vou nem entrar nesse mérito do que aconteceu, porque que eu entrei no processo, mas é um apartamento, gente. É um apartamento. Não é invadiu. Não é invadiu, às vezes, a comadre, não sei o quê, não, mora aqui, não sei o quê, e fica, aí um morre, o outro morre, não tem herdeiro, e o cara vai ficando, aí sai do neto, passa sai da avó, passa pro neto, e o cara tá lá no imóvel. E não tem documento nenhum, não tem matrícula. Imóvel Rio de Janeiro, gente, estou dizendo, esse imóvel... é uma travessa da Nossa Senhora de Copacabana. Não tem documento.
construiu há 60 anos atrás. Antigo. Como é que você vai levantar tudo isso? Isso existe, gente. Eu não estou dizendo para vocês de uma coisa que não existe. Tá? Isso existe. Então, essas modalidades aqui da uso capião, tá? Que essas aqui são 90% dos principais processos, a gente consegue fazer isso aqui de forma extrajudicial. Opa! O corretor de imóveis que conhece o imóvel, que sabe, que conhece, tem lá na família. Opa, pera um pouquinho só, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Que documento que você tem? Ah, eu tenho isso, tem aquilo outro. Então, assim, é uma oportunidade para você regularizar o imóvel, logicamente, se você tiver o talento, se você gostar da área, tem que gostar, né? E como uma forma, inclusive, de honorário, de receber. E, às vezes, você começa com pequenas coisas. Né? Logicamente, você pode fazer uma parceria com um arquiteto, com um engenheiro, faz uma parceria, fala, olha, eu tenho um imóvel aqui, vai precisar, porque nesses 3 aqui, nós vamos precisar da parte de engenharia, gente. Tem que ter memorial, tem que ter planta, tem que ter memorial descritivo. Nesses casos do capião, sempre moradia. Aqui, nesse caso, aqui... Não, cabe aqui 5 anos para moradia, tem que ser casa e tem que ser urbano. Aqui pode ser terreno, sítio, chácara, fazenda, pode ser o que for. Pode. Eu não falei para você de apartamento? Sim, pode ser um terreno, pode ser um terreno. Te dei um exemplo seu, você está lá, morando naquela casa, do lado tem um terreno, ninguém cuida do terreno, você vai lá e começa a cuidar. Quando der 15 anos, se você não tem... Quando der 15 anos, você vai lá e pede a incorporação. Você fala o seguinte, não, eu quero fazer isso aqui, eu estou cuidando há tanto tempo. Não é hereditário, o tempo, esse acaba sendo hereditário. Pode dar para se passar pai e filho, um exemplo? Pode, de poceiro para poceiro. Você pode... Porque é o seguinte, vamos falar da parte prática. Você está intermediando um negócio. O cara não tem matrícula. O que você vai vender para o cara? Você vai vender a posse. É uma cessão de posse. O certo não seria nem um contrato de compra e venda. Seria uma cessão de posse. Esse é o correto para a gente colocar no direito direitinho. Seria uma cessão de posse. Logicamente que o preço lá embaixo, certo? Não tem documentação. E a gente sabe, com um imóvel com documento vai valer mais. Vocês são corretores, gente. Eu não preciso nem explicar isso para vocês. Né? Vai valer muito mais do que um imóvel que não tem documentação nenhuma. E aí você pode negociar? Pode. Você vai ganhar a tua comissão? Vai, do mesmo jeito. Só que você está negociando uma posse. E aí você pode, entre pai e filho, não tem problema nenhum, entre amigos, entre comprador e vendedor, você sempre vai conseguir estar na legislação. Você vai conseguir aproveitar a posse do outro. Você pega todos os documentos que ele tem e você fala o seguinte, ó, a partir de janeiro de 2025 eu entrei, mas o cara estava há 10 anos lá. Não tem documento nenhum. Ou seja, a princípio você vai precisar de mais 5 anos aqui, ou 4. Entendeu? Nesse caso aí, pode ter outra propriedade. Pode, quantas você quiser. Aqui, gente, quantos você quiser, não tem problema nenhum. A regra de não poder ter outra propriedade é essa daqui, ó. A rural também, nesse sentido a gente não vai nem falar da rural, mas a especial urbana e a especial rural são irmãs, tá? Só uma é rural e a outra é urbana, tá? Mas aí você pode aqui ter um monte de imóvel, não tem problema nenhum. O Gilberto tem 50 imóveis, que a gente sabe, né, Gilberto? Você tem 50 imóveis. Vai ter Então, vai ter mais um aqui, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. Exatamente, cercados, exatamente, o advogado dando bom. Oi. Você fala sobre isso ainda, mas a previsibilidade de custo e tempo de ação? É assim, depende um pouco do registrador. Depende um pouco do registrador. Mas a gente está falando numa extraordinária, 1 ano é um tempo bem razoável para a gente fazer as coisas com calma, sem atropelo. Então você vai lá, como é que a gente começa? Então a gente já vai começar agora. Como que a gente começa? Qual que é o start que a gente dá? O start é analisar a documentação,
certo? Você não vai fazer nada sem analisar a documentação. Analisou a documentação... Ixi, acho que aí é com você agora. Precisa disso? A gente vai fazer o quê? Primeira coisa, gente, documentação tá ok, a gente vai fazer duas coisas. Nós vamos fazer uma ata notarial de posse, certo? A gente vai pegar um cartório de notas, vamos levar lá o tabelião substituto, e ele vai dizer o seguinte: eu atesto que o fulano, estou vendo ele na posse. Só isso, mais nada. O tabelião não vai se comprometer com a questão do tempo. Ele vai dizer o seguinte: eu verifiquei lá que realmente ele está na posse do imóvel. Só isso, tá? Segunda coisa, planta e memorial descritivo. Coisa de engenheiro, coisa de arquiteto, de um técnico em edificações, tá? Vai depender sempre do tamanho e tudo mais, né? E aí, então, a gente vai fazer o quê? A planta e memorial descritivo, tá? O que é uma planta, memorial descritivo? Não é uma planta baixa, tá? Que você está acostumado a ver assim, com essas plantas, né? Do lançamento que tem lá, tem um banheiro, aqui tem um lavabo. Não é uma planta. É a planta só dizendo aonde que é a área construída. Qual que é o terreno e qual é a área. Sombreamento da área construída, certo? Quantos metros tem? Tem 345, ok? De área construída tem 220. Então você vai fazer, aí, logicamente, aqui tem um trabalho chatinho de ver os confrontantes, né? Os confrontantes são importantes. Por que eles são importantes? Para saber que você não invadiu a área do outro, certo? Você não invadiu a área do cara. Por isso que existem os confrontantes. E dá problema confrontante? Dá problema quando tem problema entre vizinhos, mas aí o cara não tem muito o que alegar. Não, eu não gosto dele. Mas daí, ele invadiu a tua casa? Não, não invadiu. Dá mais problema no urbano, tá? E em terrenos muito grandes também, aí de construtoras, costuma dar um pouco de problema, tá? Mas, no modo geral, aqui na frente tem um terreno aí. Vai lá, vê com direita, esquerda, lá do fundo, todo mundo assina. Se o cara se recusar a assinar, manda lá uma carta pelo registro de imóveis e tem 15 dias para aparecer. Se ele não aparecer, se ele não contestar, a coisa segue do mesmo jeito. É uma notificação do cartório mesmo, via cartório. Sempre via cartório. Eu estou falando de extrajudicial, tá, gente? Exatamente, extrajudicial. Tem custo, tem custo. Tudo tem custo. Fazer planta e memorial discutível, São Paulo, até 350 metros, 1.800, 2.000, 2.200. Aqui eu não sei quanto custa. Mais ou menos esse o valor. Barato. Barato. Tá? Tô falando, gente, tô falando aqui de um terreno, de casa, tô falando de mansão, de 50 mil metros quadrados, nada disso. Tô falando de coisa básica, tá? Do básico é R$2.000. Tá? Que você vai gastar aí para fazer planta e memorial descritivo. Tá bom? E aí, então, a gente vai atrás de certidões negativas, documentos pessoais, todo mundo vai assinar, vamos fazer um requerimento para o cartório, vamos notificar os confrontantes, vamos fazer análise do documento e lá no final, a gente tem a grande alegria de pegar uma matrícula e entregar para a pessoa que tinha sua posse. Tá? Essa é a grande alegria da gente fazer uma uso capião. Logicamente, gente, eu estou dizendo aqui, a gente precisa, né, se ajudar. Da mesma forma que eu preciso de corretores para muitas das coisas que eu faço, né, fazer avaliação, às vezes vender um imóvel, às vezes intermediar, às vezes fazer um correspondente bancário, que alguns de vocês, né, estão se especializando nessa área, muito bom para a gente, né, mas essa questão da parceria com o advogado, com o engenheiro, justamente para começar a fazer coisas dessa natureza, né. E outras regularizações, gente, porque a nossa, eu não falei nesse assunto, mas a nossa legislação para regularização de imóveis, ela é muito boa. Ela é muito boa. Existe uma série de modalidades de regularização de imóvel. Tem condomínio urbano simples, tem direito de laje, eu ficaria a noite toda aqui falando de formas que você tem para regularizar um imóvel. Então, assim, por falta de legislação não é. Tá? Logicamente que nós vivemos, e vocês sabem, vivemos num país burocrático, certo?
É carimbo, é assinatura, nota de devolução. Vocês nem sabem o que é nota de devolução, né? Vocês não, quase nem não tem isso aí, né? Quase não tem. Então é isso, gente. Então eu enxergo disso uma oportunidade para vocês corretores, para fazer parceria, para começar a regularizar imóveis, começar com coisas pequenas averbações, vai crescendo, vai se especificando, vai entendendo o mercado, vai fazendo parcerias e vai como uma forma de ser corretor, mas também de ser um regulador de imóveis, né? Vocês são super importantes nesse mercado. Nós fomos conversando lá, a primeira coisa que nós conversamos é que existe um universo de 30 milhões de imóveis irregulares. Gente, é muito dinheiro em cima da mesa, tá? Bom, então é isso, né? Agregando valores, gerando renda, intermediação especializada, regularização de imóveis, novas fontes de renda e uma forma de você também se diferenciar no mercado, que não é fácil, tá bom? Vou deixar aqui para vocês o meu telefone, o meu Instagram, meu telefone, você pode apontar a câmera aí. Tem um grupo de corretores, tá bom? Tem um grupo de corretores interessados em regularização de imóveis. Então, se alguém quiser fazer parte, para mim vai ser um prazer a gente estar junto. E obrigado, gente. Vamos abrir aqui para perguntas e fiquem à vontade. Não sei como é que está de horário. São 15 para as 8. Quem tiver pergunta, se eu puder ajudar e responder. Que é um imóvel, loteador, comprado há mais de 20 anos, já até existe matrícula, mas de propriedade do loteador. Tá. Mas era um lote grande, construiu 2 casas, Sim. tem que entrar com subdivisão. Sim. E um desses imóveis já tem a questão de falecimento, e o outro não. Por isso que eu perguntei. Pode ser que a uso capião seja um melhor caminho. Quando você tem que fazer muitos inventários, você consegue justificar. Eu não falei isso para vocês, mas a uso capião a gente tem que justificar o porquê dela. Tem que justificar o porquê. Porque... para o cartório mesmo e para o juiz, no caso. A gente tem que ter uma justificativa do porquê que eu estou escolhendo, por que eu não estou fazendo um inventário e eu estou fazendo uma uso capião. Porque às vezes é melhor fazer um inventário. Logicamente, se você tem que fazer 20 inventários, já não é o caso. Vai ficar muito caro. Então você justifica. Não vou fazer inventário, vou fazer uso capião porque eu tenho que fazer 20 inventários. Está aqui, ó. A sucessão aqui, morreu um monte de gente. Nós estamos com esse imóvel há 70 anos na família. Não tem como fazer o inventário de todo mundo aqui. O pessoal se perdeu. Sumiu, foi para outro estado, foi para outro país. Você não tem mais contato com o primo, tio, avô. Você entendeu? Fica inviável. Aí você faz a uso capião. Os esclarecimentos, né? A abertura de visão. Que bom. Fico feliz. Eu conheço uma família que mora no mesmo imóvel há mais de 40 anos e alega que tomou o golpe na compra. Que comprou, pagou, já foi lá construindo, ocupou posse, só que nunca conseguiu de fato a documentação. Aí eu sou corretor de imóveis, sou técnico de edificações. Ah, que legal. Aí eu fui convidado a fazer essa cortesia para eles. Eles estão em justiça gratuita. Sim. Fazer o memorial descritivo e a planta. Só que a família é muito simples e com pouca instrução. E não anda, eles não têm informação. Então, eu acho assim, eles estão com o advogado da defensoria? Sim. É assim, se você pedir, você fala assim, Alberto, eu tenho um caso trabalhista, eu não vou fazer. Eu tenho um previdenciário, eu não vou fazer. Você entendeu? Então, assim, por que demora? Porque o cara não sabe fazer. Né? Então, assim, ele recebeu, às vezes é um advogado que trabalha com outra coisa, às vezes é um defensor público e não consegue fazer, porque não vai para frente, não sabe qual que é o próximo passo, entendeu? Qual que é o próximo passo? Porque, assim, o chato
dessa questão da uso capião em específico, né, é realmente a citação e as notificações das pessoas. Então você tem que ir lá, você tem que ir atrás. Ah, o fulano de tal, porque tem toda a ação de uso capião vai ter um réu. Aí você vai lá, consegue descobrir que aquele cara faleceu, que o outro faleceu. Você vai pro juiz, não tem como notificar. O cara faleceu. E lá tem um agravante porque assim, nós 3 pessoas, né? 2, 80 a mais. E a terceira pessoa, 50 a mais. Então os outros, esses 80 a mais pode vir a ter. Porque o momento não está mais aqui para continuidade. Sim, sim. Não sei sobre a possibilidade. Eu acho assim, é difícil a gente dar pitaco, né, no processo, eu não gosto de fazer isso. Mas assim, pegar um advogado, né, talvez sair da Defensoria Pública e pegar um advogado que seja um especialista e que consiga tocar isso para frente de uma forma mais fácil, entendeu? Ou reunir o pessoal, de repente sair do judicial e ir para o extrajudicial, porque você pode fazer isso, você pode cancelar o processo e vai para o extrajudicial, né? É custo, né? Às vezes não tem como bancar, é complicado, né? Mas assim, exatamente. Então você tem que, se eu fosse você, eu pegaria no pé do advogado. Quem que é o responsável? É da Defensoria Pública? Por que esse processo não está andando? Entendeu? Tá parado, o processo não pode ficar parado, né? Judicialmente dizendo, o processo tem que ter andamento no mínimo a cada 30 dias, o advogado tem que se manifestar, né? Então é complicado, né? Se você pedir para eu fazer uma trabalhista, Alberto, não tem advogado no mundo, só tem você. Eu vou fazer, mas vai ficar tão mal feito, você entendeu? Porque não é a minha área, você entendeu? Não é a minha área. Hoje mesmo, uma pessoa queria que eu entrasse com uma ação contra o Banco Omni, alguma coisa de financiamento. Eu não quero nem ver, passei para frente. Não tem como, você entendeu? Não adianta. Você está pensando, você tem um foco em uma coisa, você é um especialista. Você não pode ficar dando tiro para todo lado, né? E aí você pega um advogado que não conhece o assunto, a chance de fazer besteira é muito grande. Né? A chance de fazer besteira é muito grande, infelizmente. Porque é muito específico, né? Muito específico. Então você vai pegar um tributarista para fazer um uso capião? Eu vou fazer defesa de ICMS? Não vou. Então, assim, é uma coisa que, né, cada um no seu quadrado, né? O que eu posso dizer para você é isso. Então, você fez um trabalho, foi lá, fez o trabalho, 3 anos parado. É uma pena, né? A gente vê as pessoas, né, quase morrendo e não consegue lá o título que é tão importante, né, para a pessoa ter. E como que o corretor pode capitalizar, ganhar dinheiro com isso? Por exemplo, ele vai ajudar nessa regularização no momento específico que ele está vislumbrando uma... Eu acho que se você... Assim, logicamente que a gente está falando... Né, eu abri essa conversa nossa aqui dizendo que o uso capião é o mais difícil. Você entendeu? É o mais difícil. O uso capião é o mais difícil, gente. É o que para pegar na veia é complicado. A gente fura várias vezes antes de pegar. Você entendeu? Mas eu vejo os corretores que estão nessa área, né, e te convido para estar nesse grupo e tudo mais, começam com pequenas regularizações, né? Averbação, conhecer, saber ler uma matrícula, entendeu? Falar, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Tem o nosso colega aqui que é corretor, olha, ele é formado em edificações. Eu fiz uma semana de edificação, eu fugi. Uma semana, muita matemática. E aí, então, faz uma parceria com ele. Vem cá, eu tenho um imóvel aqui e tal. O que você acha disso aqui? Dá para fazer? O advogado falou que tem um condomínio urbano simples. Pô, condomínio urbano simples é fácil de fazer. Precisa, logicamente, sempre vai precisar do trabalho técnico. Mas é fácil, não é difícil de fazer. É muito mais fácil do que uma uso capião. Né? Você imagina o condomínio urbano simples seguinte, imagina uma viela, certo? Uma viela, e aí tem um monte de casa, todo mundo tem a sua casa, ninguém tem matrícula. Dá pra fazer um condomínio urbano simples, tá? Você faz um estatuto de condomínio, né? Mas não é aquele que tem síndico, não tem nada disso, tá? Só vai dizer o seguinte, essa área aqui é uma área comum, certo? É uma servidão de passagem. Só que ela serve todo mundo. Consegue fazer uma matrícula para todo mundo.
Eu cobro 12 mil reais para uma pessoa. Cobro 12. É um serviço relativamente simples de fazer. Então, assim, eu acho que é entendendo, é assistindo vídeo na internet, é procurar saber, é começar a se interessar, começar a levar, eventualmente, para um advogado, para um engenheiro. Ó, tem um caso aqui, o que você acha? Você vai se ambientando, entendeu? É um ambiente diferente da regularização de imóveis. Aí você vai entendendo, o engenheiro foi por esse caminho. Que interessante. Você vai lá, consegue uma parceria, fala, o cara vai cobrar, sei lá, vai cobrar 16 mil, você fica com 4. Não sei, tá? Então, assim, é fazer parcerias, é se interessar pelo assunto. Essa questão da família, às vezes começa na tua própria família. Pô, você tem matrícula? Você tem matrícula? Por que você não tem matrícula? Não, eu tenho uma matrícula, mas tá uma averbação. Opa, pera um pouquinho só, vou conversar lá com o engenheiro para a gente fazer, então, a planta, o memorial, vou registrar isso aqui na prefeitura, depois eu pego isso, tem a BITS, se não tem, pagou o INSS, o INSS não pagou, tem, não tem, vai lá, regulariza, cara. E aí você vai transformar aquele terreno que estava só, o terreno, no imóvel. Vai dizer que tem a construção assim, assim, assado. Entendeu? Então, assim, é aos poucos, é comendo pelas beiradas. Logicamente que a uso capião, logicamente que é um assunto interessante para todo mundo, eu acho pelo menos interessante, né? Espero que tenha sido lúcido, né? Mas aqui nós estamos falando de uma feijoada, você entendeu? Estamos falando de um prato pesado. Mas você começa com pequenas coisas, com pequenos trabalhos, com aproximação junto ao registro de imóveis, entender como é que o registro de imóveis pensa, saber ler uma matrícula, saber a diferença de uma matrícula, de uma escritura, saber ler um IPTU. Quer ver uma área legal? Uma área legal para você atuar? IPTU errado. Tem muito IPTU errado. O município está cobrando muito mais pela construção e pela área do que possa imaginar. Por exemplo, nosso amigo aqui, como técnico, consegue fazer uma conta do que é construção, o percentual, está cobrando a mais, não está, você entra com um processo administrativo dizendo que está cobrando errado o IPTU, mostra as provas, faz. Então, assim, são coisas que a gente consegue, né, com conhecimento, ganhando um corpo, uma musculatura. E aí você vai pegando coisas mais interessantes e mais financeiramente mais interessantes também. Oi. Oswaldo, especialista em fazer REURB. Opa! Então, casos concretos no interior do estado de São Paulo, Campinas, Negra, Amparo, e tem uma questão fundamental na valorização e venda de imóveis. Sim. Você tem um loteamento dos anos 70, feito naquele tempo, anterior à lei de loteamento, 6766 de 79, loteamentos feitos em 65, 70, 71, sim, 75, áreas imensas, no qual a prefeitura vai lá e cobra IPTU. Caso clássico da lei do Temer aí, do REURB. Sim. Só que o REURB fica afeto ao município. Então, Campinas, por exemplo, tem na Secretaria de Habitação uma equipe para fazer REURB. Mas essas cidades do interior não tem. Sim. E você vê uma série de proprietários com casas muito boas, sujeito residindo na casa há 50 e tantos anos. Sim. 48 anos, né? E ele tem a posse do imóvel, certo? Ele não tem a matrícula, os juízes proíbem o registro das unidades do loteamento. Minha pergunta, isso é importante, caberia um uso capião do próprio imóvel ou alguma solução nesse sentido, para o sujeito ter a matrícula do imóvel? Sim, claro. Sim. Vale a pena peitar o município e falar já que vocês não... Olha, eu acho que na verdade sempre vai valer a pena a gente não depender do poder público para ter uma matrícula, né? Logicamente que o programa de REURB
ele vai, a princípio, pelo menos a experiência que eu tenho com REURB, é assim, são lugares afastados, mais pobres, que as pessoas não têm como, né, resolver aquele problema. Sim, não, mas na grande maioria dos REURBs que eu tenho visto na cidade de São Paulo, Osasco, por exemplo, que é um lugar que eu conheço muito bem. Então, assim, os caras fazem REURB lá na Vila Conceição, que é um negócio que, sabe... Não é esse tipo de REURB que eu me refiro. Existem dois tipos de Sim. REURB. O REURB S, que é o REURB social, Sim. que aí você encontra toda a disponibilidade dentro da Sim. aqui, tal, é gratuito, daí afora. Ok. E existe o REURB E, que Sim. é o REURB especial. Sim. Justamente. Para esse tipo de caso. Né? Por exemplo, eu tenho um que a gente está fazendo em Macatuba. A gente começou a fazer o planta memorial descritivo para fazer um extrajudicial, coletivo inclusive, tá? Pertence a 7 famílias. Era uma ponta que era uma fazenda, e aí o município cresceu, certo? A parte urbana, a parte rural foi engolida pela parte urbana, eles estão na parte urbana, pagam IPTU, mas a gente estava começando a fazer o planta memorial descritivo e tudo mais, levantar a documentação. A pessoa que estava nos auxiliando, o engenheiro de Pederneiras, que é um engenheiro que mora em Macatuba, que são cidades próximas, falou o seguinte: olha, eu conversei com os vereadores, na troca da gestão vai ter uma REURB especial aí, justamente para chácaras, para sítios, para lugares que já estão na área de transição de rural para urbano, né, na área de transição. Os caras fizeram lá a lei e a gente aproveitou a lei, que é uma especial. Né? É uma especial. Então, assim, eu acho que não é exatamente peitar o município. Eu acho que não é peitar o município, é só não surfar uma onda que é mais burocrática, depende da prefeitura, poder público. Se a gente puder fugir disso, eu acho melhor. Minha opinião só. Mas seria factível fazer Sim. administrativo? Sim, claro. Vou dar um caso Sim, concreto. sim. Eu tenho uma chácara dentro do condomínio de chácaras, Uhum, 120 sim, chácaras. sim. As chácaras têm em média 2.500 metros quadrados. Esse meu cliente em questão tem uma casa de 480 metros quadrados. Nossa, maravilha. 8 vagas de garagem. Sim, sim, sim. Piscina, Sim, sim. daí afora. Em 2 pavimentos. Né? Essa casa foi construída há 48 anos, então anterior a Sim. Aham. Ministério Público em cima para regularizar, só que a dimensão das ruas não atende à legislação atual, né, não tem rede de esgoto, enfim, são todos fora. Para a gente tentar regularizar o condomínio como um todo, não tem. Difícil. A não ser que você vai fazer, né, junto com o Ministério Público, como que é o nome? É um termo de acordo, né? Que aí você vai ter que, como um condomínio, fazer a construção, de passar isso, passar aquilo, que fica... Isso, um TAC, né? Nesse caso, o problema do TAC é que nós estamos esbarrando num ranço ideológico. Sim. Que acha que o pessoal... Enfim, o patriarca faleceu. Sim. A família quer vender porque não tem condição de bancar, é caro. E tal, né? E enquanto não regularizar o condomínio, eles não conseguem vender porque ninguém compra um imóvel desse valor com essa. Sim. Eu não vejo problema nenhum, uma extraordinária aí. Uma extraordinária, extrajudicial. Não vejo por que não conseguir, entendeu? Uma extraordinária. Mesmo você tendo problemas do condomínio em si, de portaria ou de... Porque assim, vamos entender uma coisa. O direito da habitação, por enquanto, na nossa legislação é sagrado.
certo? O direito de propriedade é sagrado, ainda é sagrado, né? Mas a gente tem a legislação, a gente tem que exercer o direito na legislação que a gente tem. Não é certo que uma pessoa more por 40 e tantos anos, como 48 anos, e não tenha o título de propriedade. Você entendeu? Então, assim, eu não acho que é peitar o município ou o poder público. Não, eu vou fazer aqui, vou fazer o meu. Tô aqui, vou pegar o engenheiro, vou pegar os confrontantes, vou fazer o trabalho que tem que ser feito. O trabalho que tem que ser feito e apresentar e exigir, né, logicamente, se tiver tudo redondo, exigir justamente a matrícula, criar essa matrícula. Por que não? Então, assim, eu não vejo muito problema. Eu acho que a gente tem que exercer esse direito, né? A gente tem que exercer esse direito. Tá na legislação, a gente não está inventando nada. O condomínio, perdão, o uso capião extrajudicial é uma realidade. Ela é uma realidade. Logicamente que a gente vai pegar alguns registradores, o senhor sabe como é que é, né? Não, vai criar dificuldade, isso, aquilo, tal, mas a gente vai quebrando, oferecendo o que ele está pedindo, porque ele não pode pedir muito mais do que está na lei, certo? E aí a gente consegue fazer isso. Vai fazer um caminhão do que Sim, não, mas isso, gente, é normal, você entendeu? Normal. Só uma pergunta, na sua experiência, você já pegou alguma situação onde você não conseguiu concluir o processo devido à questão de meio ambiente? Igual, por exemplo, na região de Campinas tem muitas chácaras, tal como ele citou, que as pessoas moram lá há 20, 30, 40, 50 anos, que teve um problema com um dos cartórios da cidade, que ele estava dando a matrícula, o Ministério Público chegou em cima e falou, não, isso aqui está dentro da área de preservação. Sim. Nunca peguei. Eu tenho um caso, assim, cara, o caso estourou essa semana. Ilha Comprida, que é uma bagunça, tá? Desculpa se alguém nasceu em Ilha Comprida, me perdoa. Ilha Comprida é uma bagunça. E aí a prefeitura, é ridículo o que aconteceu, a prefeitura, por um problema ambiental, lá atrás, desapropriou tudo. Desapropriou, mas não tirou as pessoas, porque as pessoas estão pagando IPTU. Desapropriou na canetada, depois de um ano deu regularidade porque fez um TAC lá com o Ministério Público, certo? Só que o que aconteceu? Eles cancelaram a matrícula. E aí começaram a dar o quê? Título de posse. E criar uma matrícula através de título de posse. Meu amigo, uma confusão. Você não faz ideia. Não faz ideia. Não, pra você ter uma ideia. A minha cliente, agora, fechei essa semana. A minha cliente tá lá 31 anos. 32 vai fazer esse ano. 32 anos. Ela é proprietária. Tinha o nome na matrícula. A matrícula foi cancelada. Aí, essa proprietária faleceu. Aí tinha o companheiro dela, casados com separação total de bens. O companheiro dela morando, direito real de propriedade. Ele tem direito de morar na propriedade, até morrer. Morreu. O que a família fez? Correu na prefeitura, conseguiu lá um título de posse, abriu uma matrícula nova, passou por cima dela. 33 anos de propriedade. Como é que você faz? Loucura. Então, assim, gente, o que acontece aí nos bastidores é uma coisa de louco. Mas eu nunca tive exatamente um problema dessa questão. Por exemplo, eu fiz uma regularização grande em Taquaritinga. Mas a gente deixou assim, tinha lá um rio, né? E aí tinha mata ciliar. Falei, gente, da mata ciliar aí dá 100 metros, perde essa terra aqui, não vamos ter problema, certo? Não vamos mexer com isso daí, deixa lá. Então, assim, a gente pecou pelo excesso de deixar bastante área, além da legislação. Eu acho que a gente deixou 50, 60 metros, o dobro, assim, sabe? Perdemos... Não, o sítio é enorme, super grande, né? De uns japoneses lá.
Exatamente. Então deixou uma área grande para não ter problema com o Ministério Público. Não tivemos problema nenhum, zero problema, entendeu? Mas respeitamos, certo? Sabendo já que para não ter problema você tem que fazer o além do que é imaginável fazer. Se você colocar 30 metros, não, você avançou 1 metro, o cara vai criar um pelo em ovo, né? Mas nunca tive problema assim, que tenha alguma coisa tenha parado por conta disso. E você comentou de Ilha Comprida, né? Uma vez um colega de profissão falou que geralmente as cidades litorâneas, a parte de documentação de terrenos é muito complicada. Devido à questão de ser encosta, não foi loteado. É complicadíssimo, complicado, especulação, grileiro. Parece que é um bang, assim, coisa impressionante. E aí você tem a conivência do Estado, certo? Que faz vista grossa, que concede um título. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. Juro para você que eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. Nunca tinha visto isso. Um cancelamento, cancelou a matrícula. Aí os caras foram lá, pegaram um título de domínio assinado pela prefeita. Lógico, a gente vai entrar com ação de anulação do ato público, certo? Porque não respeitou o imóvel que estava há 33 anos de propriedade, matrícula, casados. Então, assim, a gente já percebeu que a família ia dar problema. E dá mesmo, certo? Esse tipo de coisa precisa se ficar muito atento, né? Que você falou, tem que ficar de olho mesmo. Não aconteceu, né? Então, assim, aí o que acontece? A pessoa procurou a gente faz uns 8 meses, não fez nada. E agora veio com essa bomba, entendeu? Mas já tem inventário, rolando inventário, com essa matrícula cancelada. Ninguém se ateve que a matrícula estava cancelada. É complicado. Não, pegaram, mas não prestaram atenção. O advogado não prestou atenção. Gente, obrigado. Obrigado. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Agradeço de coração aqui a participação de todos. Vocês são bastante interessados. Estou à disposição, logicamente, mas procure advogados especializados, tá? Na região de vocês. Procure sempre se aconselhar com especialistas. Eu acho que o direito, da mesma forma que a medicina, ela exige a especialização, né? Então você precisa ter alguém que conheça, que tem experiência, que já viveu aquilo, né? A gente não vai dar a cabeça da gente para um recém-formado operar, a gente vai pegar o melhor especialista possível, né? E da mesma forma, vocês como corretores de imóveis, logicamente, tem que buscar excelência, tem que buscar sempre a ser o melhor possível, um ramo maravilhoso, né, de se trabalhar. Competitivo, mas muito digno, e sem o corretor não tem negócio bom, né, para ninguém. Então, obrigado, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Estou à disposição, tá bom? E bom retorno aí para o pessoal que vai... Nova Odessa? Bacana. Eu, quando era jovem, já fui jovem, tinha um acampamento, a gente ia com o pessoal da igreja lá, chamava Sal. Recanto Sal, ia muito lá. Eu ia muito lá. Eu ia bastante lá pro Recanto Sal. Tinha lá o Bira que jogava basquete, eu ia bastante lá em Nova Odessa. Então, já conhecemos o mesmo lugar. Tá bom, gente, obrigado.